Segundo ano, videoaula de língua portuguesa, assunto, palavras que indicam ação, verbo. Preste muita atenção, como eu sempre falo, dúvidas, mande uma mensagem para o WhatsApp da escola, tá bom? Um abraço, bom estudo. Tchau, tchau. O que é verbo? Definição. Verbos são termos ou palavras que exprimem ações, estado ou fenômenos da natureza que acontecem em determinado tempo. Nessa videoaula nós vamos falar somente sobre ações, tá? Verbos de ação. Verbos de ação são verbos que, como o próprio nome induz, indicam uma ação. Como exemplo, jogar bola. Verbo jogar indica a ação, no caso de jogar bola. Vejamos outros exemplos. Saltar indica a ação de saltar, então é um verbo de ação. Comer também indica a ação de comer, portanto, é um verbo de ação. Dormir também é um verbo de ação. Pular também é um verbo de ação. Agora, para fixar um pouquinho mais o conteúdo, sobre verbo, sobre palavras que indicam ação, nós vamos fazer algumas atividades das páginas 211 e 212 do seu livro de língua portuguesa. Vamos lá? Número 1. Leia a seguinte informação sobre a elaboração de uma composteira com a garrafa plástica. Aí tem aqui, não coloque na composteira restos de carne, leite ou produtos de origem animal, pois a gordura animal demora mais para se decompor. Em cerca de 3 meses você terá um excelente adubo. Vamos observar as palavras destacadas, E vamos assinalar um quadrinho que representa o que eles indicam. Por exemplo, coloque, demora e decompor, Então, essas palavras, elas indicam nome, ação ou característica. Vamos lá, coloque, É uma ação de colocar, Demora, uma ação de demorar. E decompor também é uma ação. Então, nós vamos assinalar, a palavra ação, Porque essas palavras destacadas não são nomes, não são características, e sim ações. Tá bom? Então, só para relembrar, as palavras que indicam ação são chamadas de verbo, tá? Como foi falado lá no início do vídeo, da videoaula. As palavras cantar, brincar, dançar, são ações, então são chamadas de verbo, ok? Número 2, escreva abaixo de cada figura a ação que as crianças estão praticando. Consulte o quadro. Então, temos o quadro aqui, lendo, plantando, comendo e cozinhando. Então, nós vamos lá. Primeiro, as crianças estão fazendo o quê? Qual é a ação? Comendo, Então, você vai escrever comendo. Qual é a ação dessa segunda criança? Ela está lendo. Então, você vai escrever lendo. E aqui na terceira criança, o que ela está fazendo? Qual é a ação dela? Plantando, E o último, o que o menininho está fazendo com o pai? Qual é a ação? Cozinhando. Você vai escrever cozinhando, ok? Agora vamos para a página 212, número 3. Observe a sequência da história. As crianças plantaram tomate na horta da escola. E aí, pessoal, embaixo está pedindo para copiar no caderno os verbos das frases, ou seja, as palavras que indicam a ação. Só que você não vai copiar no seu caderno, você vai copiar aqui no livro mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Qual é o verbo dessa frase? As crianças plantaram tomate na horta da escola. Qual é o verbo de ação, Qual é a palavra, que indica ação? Plantaram, Então, você vai escrever aqui embaixo, plantaram. Próximo, depois de algum tempo, elas colheram
os tomates. Qual é a palavra que indica a ação nessa frase? Colheram, né? Então, você vai escrever colheram. E na última, agora, a cozinheira da escola prepara a comida dos alunos com os tomates colhidos na horta. Qual é a ação da cozinheira? O que ela faz para as crianças? Ela prepara, né, a comida. Então, a palavra que indica ação é prepara, ok? Vamos lá. Número 4. Observe a cena abaixo, né? Algumas crianças brincando em um parque. Então, vamos lá. Veja o quadro de palavras abaixo e escreva na cena o verbo que corresponde à ação que está sendo realizada. Então, temos aqui, ó, patinar, brincar, comer, cheirar, dormir e falar. Aí você vai escrever essas ações, esses verbos, de acordo com a cena. Então, vamos lá. Essa daqui primeiro. Qual é a ação dessas crianças? Elas estão o quê? Brincando, né? Então, vamos colocar a ação brincar. Essa segunda, falar, né? A terceira, o menino está... Qual é a ação dele? Comer. Da menina, patinar. Dessa outra pessoa aqui, dessa senhora, cheirar. E do rapaz, dormir. Espero que você tenha entendido um pouco sobre verbo, né? Que são palavras que indicam ação, né? Então, todas as palavras que indicam alguma ação, elas são chamadas de verbo, ok? Bom estudo e qualquer dúvida, como eu sempre falo, manda uma mensagem para a tia Michela, tá bom? Tchau, tchau, bom estudo!